Capítulo Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 10. Todos acharam? O Evangelho diz assim: Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em alguém de Israel. Palavra da salvação. Queria meditar um pouco nessa passagem, vou de versículo em versículo, para que a gente consiga entender um pouco melhor. Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio a ele fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Podemos entender também que muitas vezes, não só o servo dele sofre da paralisia física, mas também muitas vezes sofremos da paralisia espiritual. Meditei um pouco e entendi um pouco isso, que muitas vezes a paralisia espiritual é quando a gente chega num ponto que a gente não consegue mais sozinho dar um passo na fé. Muitas vezes a gente para numa quantidade de oração diária, né? Mas a gente não consegue evoluir. E para isso precisamos também, muitas vezes, de muitos amigos para que leve a gente ao caminho mais profundo da fé. E essas amizades muitas vezes faz com que a gente se sinta cada vez mais próximo de Deus. E algo também que eu achei muito interessante dessa passagem é que o centurião respondeu para o Senhor: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma palavra e meu servo será curado. Eu estava meditando também nessa passagem e me tocou essa parte em que o centurião fala que ele não era digno de receber Jesus dentro de sua casa. Mas podemos ver que São José era. São José que morou na mesma casa que Jesus, que carregou Jesus nos braços, que ensinou Jesus tantas coisas, tantos ensinamentos que São José sabia, ele passou para Jesus na sua fase da infância. E algo que eu também escutando uma pregação, que eu achei muito interessante: muitas vezes a gente é mais devoto de Nossa Senhora do que de São José. Não tem nenhum erro nisso, mas a gente deveria pelo menos ter mais devoção a São José. Achei uma parte muito interessante, não sei se todos conhecem o Padre Christian Shankar, eu estava escutando a pregação dele. Ele falou que muitas vezes a gente associa a nossa convivência com a mãe, a Nossa Senhora, e a convivência com o pai, a São José. Então muitas vezes, muitas pessoas sofrem com a convivência com o pai, por isso não tem tanta devoção a São José. Mas devemos lembrar que São José ele é o patrono da Igreja Católica. E São José, ele entra no mistério da salvação do mundo sem falar nada. A gente percebe na Sagrada Escritura que São José, ele não fala nenhuma vez. Nenhuma vez São José, ele tem uma fala dele, que ele fala alguma coisa na Bíblia, e mesmo assim, tantas vezes, ele, sem falar nada, ele é citado muitas e muitas vezes. Mas por que isso acontece? São José, ele é um homem de silêncio, que sabe escutar. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Ouvir, a gente associa a ouvido. E a gente lembra que a gente tem dois. Então, quando a gente apenas ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, e você não guarda aquilo no seu coração. Mas quando você escuta,
você guarda no seu coração, você tenta viver aquilo, você guarda aquilo dentro de si como algo de valor mesmo, para que você, carregue aquilo para o resto da sua vida. Também algo que, em outro versículo, um pouquinho mais adiante, Mateus capítulo 23, até o versículo 27, eu achei muito interessante, porque eu estava lendo essa capítulo, esses dias em casa, e me tocou também, que fala da tempestade acalmada, quando os discípulos estavam no barco, e Jesus dormindo no fundo ali do barco, na cama dele, e os discípulos ali com medo por causa de uma tempestade. Eles chegaram a Jesus e falaram: Jesus, nos ajuda, estamos perecendo. E percebemos que Jesus, ele se levanta e fala para o mar: cala-te, para o vento, cala-te, e tudo fica calmo. E percebemos também que muitas vezes mais pessoas tiveram mais fé do que os discípulos. Como o centurião, ele pediu para o Senhor essa súplica de que o servo dele fosse curado. Jesus curou. E os discípulos, que estavam ali com Jesus todos os momentos, não tiveram essa mesma fé. E eles sentiram medo. Essa é a palavra, eles sentiram medo. E também algo que dá para associar é quando São José estava dormindo, que o anjo aparece para ele e fala: não tenhas medo. São José, logicamente, se fosse qualquer um de nós, teria muito medo, porque o anjo apareceu para ele e falou assim: vai para o Egito. Já imaginou se, por exemplo, chega alguém para a gente em sonho, um anjo, fala assim: vai para Itu, sem nada, você acorda ali, tem que pegar e ir, entendeu? Então, São José, ele teve essa cautela, ele confiou na palavra de Deus, ele confiou no que o anjo deu para ele, a mensagem que Deus queria que chegasse em São José. E é isso também que eu queria falar para vocês, sobre a confiança na palavra de Deus. O centurião, ele confiou na palavra de Deus, sem que Jesus chegasse na casa dele, punhasse as mãos sobre o escravo dele. E o centurião só falou assim: Jesus, fala uma palavra e meu servo será curado. Uma palavra. Não sei se vocês já pensaram qual palavra Jesus falou, mas era uma só palavra que Jesus precisasse que ele falasse, e o servo dele era curado. E também, na tempestade acalmada, no versículo 23, acontece isso também, acontece de novo, em que Jesus fala e tudo se acalma. E então nós podemos entender que a confiança na palavra de Deus acalma as nossas vidas, acalma qualquer tempestade que a gente estiver. Muitas vezes a gente está no barco ali da vida, acontecendo muitas coisas, e quando a gente coloca toda a nossa fé e esperança em Deus, tudo se acalma. Não é fácil, mas a gente tem a certeza que Jesus, ele está com a gente, que Jesus, ele se faz presente na nossa vida, que Jesus, ele está com a gente em todo momento, em todo lugar, Jesus, ele está com a gente, nos guardando, nos protegendo. E algo que eu achei muito bonito disso é que, mesmo que os discípulos eles não tivessem naquele momento a mesma fé que o centurião teve, eles se tornaram uma das pessoas tão importantes para a história da nossa igreja. Que nesse versículo a gente está lendo Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, que com certeza estava nesse barco. Então nós precisamos praticar também todos os dias a confiança na palavra de Deus, confiar que quando Ele fala, Ele vai cumprir, no tempo dele também, no tempo dele, não no nosso tempo, porque o nosso tempo pra gente pode parecer que naquela ocasião é super, vai fazer tudo ficar normal, mas na verdade não. Às vezes aquilo que a gente quer naquele momento vai atrapalhar a gente, mas Deus, como sabe de todas as coisas,
Às vezes Ele faz com que aquilo não permita que aconteça naquele momento. Não que Ele não queira que isso aconteça pra gente. Às vezes Ele quer sim que aconteça, mas no tempo dele, não naquele momento que a gente fala: eu quero para agora porque agora vai ser o ideal para mim. Às vezes não. Às vezes Jesus ele fala: não, vai esperar mais um pouco, porque agora não é a hora, agora não é o momento, agora não vai ser, mas futuramente. Então a gente pode aprender com São José. Também na pregação que eu escutei do padre, muitas vezes a gente aprende com São José a prudência, de muitas vezes a gente, no momento não estourar, pegar, já sair xingando, fazendo tudo coisa errada, mas ter a prudência, acalmar o coração, acalmar a alma, acalmar tudo, para que a gente consiga respirar e tomar a melhor decisão, sempre pedindo a intercessão de São José e de Nossa Senhora. E fazendo isso, buscando a intercessão de São José, a gente entende que nós devemos cada vez mais confiar na palavra de Deus, assim como ele também confiou, assim como ele também confiou quando ele foi acordado pelo anjo, e o anjo falou: não temas, não temas. Então não tinha o porquê ele temer, sendo que Deus estava com ele, sendo que Deus estava protegendo ele. Então muitas vezes a gente não confia na palavra de Deus. Muitas vezes Deus dá uma visão pra gente de algo que a gente pede muito, de algo que a gente quer que aconteça nas nossas vidas, mas às vezes por causa da demora entre aspas, de Deus, a gente já se fica tribulado assim, já fica todo: meu Deus, mas será que isso vai acontecer alguma hora? Será que vai ser agora? Já começa a ficar ansioso já, mas não tem o porquê disso, sendo que Deus, quando Ele fala pra gente, através de uma adoração, de uma oração, quando Ele fala, pode ter certeza que Ele vai cumprir. E algo também que eu vou voltar, que eu achei muito bonito, é que São José, ele foi escolhido por Deus desde o princípio de tudo, para que ele fosse o pai adotivo de Jesus. Ele sabia que ele não era o pai genitor de Jesus, Por isso que quando Jesus se perde no templo, Maria chega para Jesus e fala assim: por que faz isso? Não vê que eu e seu pai estamos desesperados aqui? E Jesus lembra: por acaso não sabeis que eu tenho que estar nas coisas de meu pai? Então a gente entende que São José, ele era o pai adotivo de Jesus, não era o pai genitor de Jesus. Mas São José foi o pai que ensinou, o pai que amou, o pai que educou, o pai que fez com que ele aprendesse muitas coisas que ele carregou para o resto da vida. E uma coisa também que eu escutei é que muita gente se pergunta: quando São José morreu? Quando São José faleceu? E na pregação também do padre, ele falou que foi entre 14 e 30 anos de Jesus, porque percebemos que quando Jesus ele se perde no tempo, São José estava lá, mas quando Jesus ele foi batizado, quando Jesus ele começou as primeiras pregações dele, São José já não estava mais lá. Então a gente percebe que nesse tempo oculto da vida de Jesus, São José ele faleceu. Mas com certeza, com tantas coisas que São José ensinou para Jesus, desde o momento do seu nascimento até o momento em que São José faleceu, com certeza São José deixou para Jesus muitas coisas, muitas honestidades, muitos hábitos bons, E é isso que nós devemos também aprender com São José. São José, que era um homem calmo, um homem silencioso. Muitas vezes nós fazemos barulho para muita coisa desnecessária, mas São José ele não fez isso. São José ele foi calmo a todo tempo. Ele teve a prudência a todo tempo. Ele se acalmava, rezava, sempre tentava ver o que aconteceu de outro ângulo. Então, que
que nós podemos, né, ver que São José, ele era um homem diferente, ele era um homem justo. E o que seria um homem justo? Um homem santo, que desde o princípio ele já foi chamado à santidade. Desde o princípio ele já foi chamado para ser o pai adotivo de Jesus, o pai que cuida de Jesus aqui na terra, o pai que carrega no braço, que educa, que brinca com ele, né? Uma parte tão bonita da vida de qualquer pessoa que é a infância, né? E que bonito que é quando tem um pai para brincar, um pai para dar atenção, um pai para abraçar, para levar no parquinho, para aprender a andar de bicicleta. Quantos aqui aprenderam a andar de bicicleta com os seus pais? Eu aprendi a andar de bicicleta com meu pai e segurava assim no banquinho da bicicleta, e quando eu ia perceber eu já estava pedalando sozinho, né? Então, com certeza, São José ele ensinou muita coisa para Jesus, muitas das coisas que Jesus carregava com ele é porque São José ensinou a ele. E uma das coisas que Jesus ensinou para São José era a confiança na palavra de Deus, era a confiança no que Deus falava para ele, porque São José ele não era um homem que ouvia, né, que entrava para um ouvido e saía pelo outro. Não, São José ele era um homem que escutava a voz de Deus, escutava a voz que falava com ele a todo momento. De quando ele acorda, o anjo, né, por Deus, o anjo vai e fala com ele: não tenhas medo, vai, pega tua esposa e teu filho e vai para o Egito. Então nós podemos entender muitas coisas, né? São José sem falar nada deixa pra gente tantas coisas bonitas. Sem falar nada ele deixa pra gente muitas obras bonitas. Sem falar nada ele deixa muito ensinamento que nós, depois de 2000 anos, tem que carregar na nossa vida, para que a gente também não quebre a cara, né? São José foi um homem de silêncio, um homem calmo, e algo que eu também achei muito bonito, que fala, São José, ele é o patrono da igreja, é o patrono da igreja. Então todos nós devemos ser devotos de São José, todos nós devemos ter uma devoção a São José. Aqui nesse apostolado, creio que todos têm essa devoção tão bonita, né? E São José que ensina tanta coisa pra gente, tanta coisa, assim, linda, maravilhosa, e devemos ter a confiança que São José teve na palavra de Deus, né? Que quando ela é falada, ela é cumprida no tempo certo. E nós entendemos que São José é um exemplo de homem para todos nós, né? Um exemplo para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária também, nossa vida de trabalho, escola, estudo, oração, academia, tantas coisas. São José ele é um exemplo de confiança na palavra de Deus, de fé na palavra de Deus, porque São José, se ele não tivesse fé e confiança na palavra de Deus, o anjo ia anunciar para ele e falar assim: ó, você vai ter que sair daqui, senão Herodes vai matar seu filho. Ele falar assim: ah não, acho que é muito sono, acho que eu tô pensando coisa aqui, vou ficar aqui mesmo. E aconteceu o pior, né? Herodes ia caçar Jesus, ia matar Jesus e vixe. Mas não, São José ele teve confiança na palavra de Deus, sem ele saber o que ia acontecer no caminho até o Egito. Ele falou: não, vamos que vamos, e é isso, porque Deus está pedindo e eu vou fazer. O que Deus pede a gente tem que fazer, o que Deus manda a gente tem que fazer, porque o que Deus pede pra gente é o melhor, né? O que Deus quer pra nossa vida é o melhor, nunca é o pior. Nunca Deus tira o bom para te dar o ruim. Ele sempre tira o bom para te dar o extraordinário. Ele sempre tira o bom para te dar o ótimo, para te dar o que é melhor para você. Às vezes você acha que alguma coisa tá boa na sua vida, mas Deus sabe que tem como melhorar, e por isso Ele melhora para você. Quando você não consegue fazer, Ele faz para você. Só precisa que a gente entregue tudo a Ele
entregue tudo a Jesus, confie na palavra dele, confie nas obras que ele vai fazer na nossa vida, nas coisas boas que ele vai fazer na nossa vida. E tem uma oração aqui, pequenininha, que no começo diz muito sobre isso que eu falei, que fala assim: querido e amável São José, que ao dormir escutastes a voz de Deus durante a noite e vos dispusestes a cumpri-la. Então São José, em sonho, ele escuta a voz de Deus, ele guarda a palavra de Deus, e ele fala: vamos, é isso que Deus quer, é isso que Deus está pedindo, então vou fazer, vou executar. Deus está pedindo, não tenho por que ter medo. Muitas vezes, não vou falar de mim também. Muitas vezes, o que Deus pede para mim, eu tenho medo de fazer. Tenho medo, porque a gente é humano, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que Ele vai fazer. E eu, por exemplo, nunca imaginei que há um ano atrás, quando eu estava me convertendo, quando eu vim aqui no Chamas, que eu tive meu primeiro encontro com Jesus, que decidi vir para a igreja, há um ano, aí depois um tempo o Guilherme me chamou para ser acólito, aí uns dias antes virei servo no grupo do Chamas, e foi tanta coisa boa que aconteceu uma atrás da outra, que aí nos pequenos detalhes você vê, E uma vida totalmente dedicada a Deus é uma vida que cada vez mais a gente vai confiando na palavra dele, cada vez mais a gente percebe os pequenos detalhes na nossa vida, porque muitas vezes a gente espera algo extraordinário no nosso dia e chega no final da vida e percebe que nada de extraordinário aconteceu, nada, Mas a gente percebe que o extraordinário do dia a dia acontece nos pequenos detalhes, que o acordar já é uma graça de Deus. Muitas vezes, a gente já acorda reclamando, já acorda falando: ai que saco, mais um dia. Plena segunda-feira, acordar cedo, vai para a escola, vai para o trabalho. Mas São José acordou de madrugada para ir para o Egito, só ele andando, Maria em cima de um jumentinho com Jesus, e ele não reclamou, não. Ele não reclamou, ele falou: vamos, e é isso. Ele não teve medo. De madrugada ele acordou, ele poderia estar com sono, ele estava dormindo, e o anjo chegou para ele, acordou e falou: ó, vamos, vai, você tem que ir, você não pode demorar não, você tem que ir logo. E se ele falasse: ah não, mais 5 minutinhos, o que aconteceria? Mais 10 minutinhos, e se perdesse a hora e rodasse, o que aconteceria? Então a gente aprende com São José tantas coisas, que nos pequenos detalhes também do dia a gente percebe a graça de Deus, a gente percebe o que Deus faz na nossa vida, porque nos pequenos detalhes a gente vê tanta coisa boa, nos pequenos detalhes a gente vê a graça de Deus acontecendo, e é isso que a gente pode aprender com São José. E sobre a fé e a confiança em Deus, eu queria falar para vocês algo que sai um pouco do contexto assim, de São José, mas que também traz para a gente uma confiança na palavra de Deus muito grande, Padre Christian Shankar, ele estava falando no Misericórdia Brasil, do Instituto Hesed, que aconteceu para ele algo que com certeza marcou a vida dele. Ele que viaja muito, viaja bastante, ele contando que uma vez ele voltando para Divinópolis, cidade onde ele é pároco, Só que daí ele teve que fazer conexão em outro aeroporto, se não me engano foi o aeroporto de Campinas, alguma coisa assim. E aí a moça chegou para ele e falou assim: ó, o comandante quer falar com você, porque a esposa dele te acompanha, tal, gosta muito de você. Aí ela falou, ele queria muito tirar uma foto com você. Aí ele: não, tudo bem, vai, vamos tirar a foto. Aí o comandante veio, tirou a foto com ele. E aí o comandante falou assim: olha, você tem bastante tempo até você voltar para Divinópolis? Ele falou: não tenho muito, eu tenho só acho que 1h40 mais ou menos. Aí ele falou assim:
então tudo bem. É porque se você tivesse mais tempo, eu ia te chamar para ir num restaurante aqui, né? Ele estava em São Paulo. Eu ia te chamar para ir num restaurante aqui. Só que como o senhor está, né, sem tempo, não tem problema. Mas tem uma lanchonete ali que tem uma tapioca muito boa. Você vai chegar lá e pedir a tapioca do Rio de Janeiro, que é a mais recheada, é a melhor que tem. Aí ele, né, falou que estava com fome. Ele falou: não, então tudo bem, vamos lá. Ele foi, pegou a tapioca, né, pegou no pratinho assim, sentou ali num banquinho. Só que ele percebeu que uma mulher, no meio de uma multidão de aeroporto, chegou e olhou fixamente para ele. Sim, sabe aquele olhar malvado? Então, aí ele olhou assim e falou: nossa, que mulher louca, fica me olhando desse jeito. Aí, beleza, desviou o olhar assim, ele se fingiu de bobo. Só que daí quando ele olhou de novo, ele percebeu que a mulher ainda estava olhando para ele. Aí ele falou assim: eita, ela não é louca não. Uma batalha espiritual aqui está acontecendo, né? Aí, né, ele sempre falando com a mãe dele, né, sempre falando, né, ali no dia a dia, os acontecimentos dele como padre. Aí ele falou assim: olha, mãe, tem uma moça aqui que tá me encarando, não sei o que. Aí, beleza. Aí ele olhando assim pra mulher, ele escuta uma voz. Ele tava com medo, né? Ele começou a orar antes, só que ele tava com medo daquela mulher. Ele se sentiu intimidado por aquela mulher. Ele falou assim: tá, né? Vou começar a orar aqui, rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, nada acontecia. Aí ele escutou uma voz no ouvido dele falando assim: toma posse da sua vitória. Aí, beleza, ele anda com uma medalha de São Miguel no bolso, pegou a medalha e rezou a oração de São Bento. Quando ele escutou a voz, ele já se sentiu mais confiante, fez a oração de São Bento. Quando chegou naquela parte: bebe tu mesmo do teu veneno, a mulher começou a se debater no chão. E ele estava sentindo uma dor na barriga no momento que a mulher começou a olhar para ele. Ele nem comeu a tapioca mais. E quando ele, sentindo aquela dor, rezou, né, a oração de São Bento. Na hora que falou assim: bebe tu mesmo do teu veneno, a mulher começou a se debater no chão, começou, né? Aí ele escutou a voz no ouvido, assim falando: sai daí. E daí ele saiu de lá, ele mandou uma mensagem para a mãe dele de novo. Aí a mãe dele falou assim: nossa filha, você não sabe, estava com uma angústia muito grande no meu peito, sentindo que algo estava acontecendo com você. Pedi para São Miguel interceder por você. Então essa voz que você ouviu foi a voz de São Miguel Arcanjo falando com você, estava te protegendo. Então a gente entende que com a confiança de Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente confia na intercessão da milícia celeste, dos santos e anjos, a gente é vencedor, a gente ganha qualquer coisa com a graça de Deus. Então, que vocês possam voltar para a casa de vocês com isso no coração, de que São José, ele era um homem silencioso, um homem que escutava a Deus e um homem que confiava na palavra de Deus, e que a gente possa confiar cada vez mais na palavra de Deus, e que São José possa interceder por cada um de nós, que a gente possa receber as virtudes dele na nossa vida, receber as graças de um homem silencioso e de confiar sempre na palavra de Deus, independente da situação que esteja acontecendo na nossa vida. Então, São José, que ele rogue por nós, que ele interceda por nós. E queria fazer uma oração aqui de São José, ela é bem rapidinha. E no meio dela, para não ficar em silêncio, vocês coloquem a intenção de vocês e também que vocês peçam pela graça de ser como São José, calmo e silencioso. São José, lembrai-vos, ó glorioso São José, puríssimo esposo da Virgem Maria e doce protetor nosso, que jamais ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorando vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Que
que vocês possam colocar a intenção e o pedido de vocês.